Olá, como está você? Tudo bem? Mais uma vez nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus e estamos estudando o livro de João. Já estamos na lição 8 do nosso guia de estudos. E estamos prontos aqui para mais um bate-papo e hoje nós estamos recebendo dois convidados ilustres, que é a minha esquerda e a minha direita. Vamos nos apresentar? Tudo bem, pessoal? Eu sou o Rodrigo, eu atuo aqui na Igreja Central como ancião e professor da Escola Sabatina de uma das classes. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Aqui à minha direita. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Agenor Simões, tenho o privilégio de ser pastor da igreja mais apaixonante do Paraná, a Central de Londrina. Uma alegria estar aqui com vocês. Que bom recebê-los hoje à tarde. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a palavra de Deus e vamos fazer um bate-papo aqui sobre o que a Bíblia nos mostra de Jesus, mostrando que ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Isso é fundamental para a nossa fé. É algo simplesmente espetacular. É como o nosso Deus é maravilhoso. Ele se revela nas Escrituras e depois ele cumpre aquilo que ele revelou, aquilo que ele disse que faria. E para iniciar, nós não podemos deixar de convidar o nosso Senhor Jesus Cristo para estar entre nós. Então, eu queria convidar o Rodrigo. Pode fazer uma oração por nós? Claro. Então, vamos lá. Querido e bom Pai, primeiramente nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a sua palavra, aprender mais sobre ti. Nós queremos pedir que o seu Santo Espírito esteja com o nosso estudo, que tudo que nós formos conversar possa ser absorvido, que a nossa mente esteja aberta para entender a sua palavra. Abençoe todas as pessoas que estão estudando com a gente, por Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia para nós lermos um verso, nós já entrarmos nesse clima do estudo da palavra de Deus. Livro de João, capítulo 5, verso 36. João capítulo 5, verso 36. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Jesus, ele mostrava que ele tinha sido enviado pelo Pai, enviado por Deus. E eu acho isso impressionante. João, ele insiste de que Jesus realmente esteve nesse mundo e realmente ele era enviado como Filho de Deus, como Messias. Pastor, como que é isso? Nós tivemos Deus morando aqui conosco. Um privilégio, uma bênção. Pena que poucos entenderam, né? Poucos reconheceram, aproveitaram a oportunidade. Inclusive, enquanto você mencionava aí essa introdução, eu me lembrei uma história e eu queria compartilhar como uma ilustração introdutória, né? O The Washington Post, ele divulgou algum tempo atrás uma experiência bem curiosa. O famoso violonista, né, o Joshua Bell, ele estava tocando numa estação de trem lá em Washington, né, com um violino caro, mais ou menos 3 milhões de dólares era o custo. E apesar do seu talento, do seu desenvolvimento, da sua performance, poucas pessoas pararam para escutá-lo. Aí o jornal trouxe uma reflexão interessante. Qual foi o problema? Era o músico? Ou o público que não reconheceu? Eu acho que a mesma coisa, Norberto, acontece com Cristo. Cristo, ele vive tocando nas estações da vida, mas poucas pessoas param para escutá-lo, para reconhecê-lo. E João, então, inspirado por Deus, vendo essa questão, inclusive no seu próprio tempo, ele tenta trazer, através dos seus escritos, que Jesus é alguém diferente, que Jesus é Deus, que ele é de fato o Messias. E eu acho que essa linha que o autor trouxe para a gente, para trabalharmos ao longo dessa semana aí, né? Legal. É impressionante isso, a gente pensar que Jesus esteve aqui, Deus se fez homem e viveu entre nós. Porque tem linhas de pensamento teológico aí, de religiões, que não aceitam que Jesus Cristo é Deus, um com o Pai e com o Espírito Santo. Colocam Jesus como uma criatura que veio aqui cumprir uma missão, mas não como Deus. Mas João, ele
demonstra isso, ele afirma várias vezes que de fato Jesus é Deus e habitou entre nós. Rodrigo, como que ficou demonstrado na Bíblia, especialmente no Evangelho de João, que Jesus Cristo é Deus? Bom, eu queria até destacar a primeira pergunta que tem aqui na lição, né? Que não é a primeira pergunta, é lá na lição de sábado, diz: o que podemos aprender com o erro dessas pessoas? Eu estava refletindo sobre essa pergunta, que ainda nem é elencada como uma das perguntas ali da lição, mas está na lição, da maneira como nós temos que agir como missionários. Então, o povo, o judeu da época de Cristo, ele conhecia muito bem as Escrituras. Eles conheciam as profecias. Então, eu acho que faltou ali alinhar a expectativa com a realidade, né? Então, por vezes, nós, na hora de proclamar o Evangelho, nós também nos deparamos com pessoas assim, que não acreditam em Cristo, assim como os judeus da época não acreditavam, não o reconheciam. Algumas pessoas não acreditam em Deus, como você me perguntou. Então, nós temos que nos alinhar a essas pessoas, a expectativa com a realidade dessas pessoas, assim como João fez ao relatar, para tentar atingir essas pessoas. Então, respondendo a sua pergunta, Deus ele esteve aqui, na forma de um humano, na forma de Cristo, e a gente pode ver isso em todos os evangelhos, né? Mas focando aqui em João, por meio dos milagres que o João chama de sinais. Então, vários sinais foram dados, mostrando que ele não veio abolir as Escrituras, ele veio o quê? Cumprir as Escrituras. Posso pegar um gancho na fala do Rodrigo? Vamos lá. Você tocou num ponto, Rodrigo, que é muito importante. A palavra sinal, ela é especial no livro de João. Ela aparece 17 vezes. É a palavra semeion. Então, deixa eu trazer uma curiosidade aqui para o nosso querido público, né? A palavra semeion tem como raiz a expressão sema. O que era sema? Para o mundo grego, sema era uma indicação de uma marca, algo especial. Por exemplo, se a gente ler um pouquinho Homero, para Homero, o relâmpago, ele era uma marca. Era uma identificação da vontade de Zeus, né? Para os amantes do esporte daquela época, o poste de chegada era uma marca, né? A marca da vitória. Para os navegadores, né? A bandeira no mastro do navio era uma marca, uma identificação. Existem várias marcas, mas tem uma coisa legal que une todas elas. Que o foco, Rodrigo, não era a marca em si, mas para onde a marca apontava. Então, João, inspirado por Deus, ele vai usar essa palavra de forma estratégica. Ele associa 7 vezes a palavra semeia, um sinal, com milagres, para dizer o seguinte: olha, gente, é bacana o milagre, a cura, a multiplicação, mas o foco não são essas coisas. O foco é para onde esses sinais, essas marcas, esses milagres apontam. Eu quero mostrar para vocês que esse Jesus aí, ele não é um ser humano qualquer. Aliás, pastor, continuando nesse bate-bola, se a gente se apega apenas aos milagres, né, aos sinais, a gente também pode entender, né, tá lá no Antigo Testamento, que existiam falsos profetas que também conseguiam realizar alguns tipos de milagres. Então, não era o ato em si, mas para quem ele estava voltado, né, quem ele estava apontando. A gente vê lá na história de Faraó, né? E Moisés fazia um sinal, vinham os magos e faziam igual. E, de alguma maneira ali fraudulenta, mas parecia que estava acontecendo um milagre de fato. Sempre tem o bom e sempre tem, né, o verdadeiro e o falso. O curioso é que ainda hoje, né, existem segmentos religiosos que destacam bastante a questão de curas, de milagres. E assim, queridos, Deus pode fazer isso, mas o foco não deve ser o milagre. É para onde o milagre aponta. Onde é que está a verdade, a compreensão da palavra de Deus, né? Isso tem que passar pelo nosso crivo também. Muito bem. Lembrei, o senhor falando de sema, né? Lembra de semáforo, né? Que vem do grego, justamente. O sinal não é o sinal, ele aponta para a legislação e excelente. A indicação que tem ali, que é para parar. Porque o sinal tem uma luz brilhando ali, tá? Mas aqui daí? Não, mas se a luz é vermelha, é para parar. Tem um significado por trás, né? Parabéns. Bom, não sabia da palavra sema.
Todo dia aprendendo, né? Mas, maravilha. A palavra de Deus, ela é usada, aqui nós estamos usando o livro de João, né? Parte da palavra de Deus. Mas por que as pessoas deveriam crer em Jesus, baseados no que está na palavra? Porque a pessoa pode pensar, não, mas eu pego aqui, escrevo um livro da minha cabeça e digo que é a palavra de Deus. Eu escrevi o meu livro aqui, foi inspirado por Deus, eu que estou falando, né? Escrevi o meu livro inspirado por Deus, igual a Escritura. Por que só a Escritura? Por que não? Aí nós entramos justamente no assunto desse estudo, que nós estamos vendo, o estudo número 8. As profecias apontam para Jesus e Jesus cumpre as profecias que apontavam para ele. Aí eu queria fazer um bate-bola, aqui nós temos algumas profecias anotadas aqui, que tem o texto do Antigo Testamento e o texto do Novo Testamento. A gente podia pegar aqui, Rodrigo, você pode pegar o texto do Novo Testamento? A gente começa aqui com João 1:23. Pastor, por gentileza, Isaías 43. Alguns são bem claros, só lendo o texto do Novo Testamento já está mostrando, mas é legal mostrar onde que está no Antigo Testamento. Então, João 1:23, né? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Isaías 40, versículo 3. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor. Faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. O verso que eu li foi dito, pelo menos, né, por João Batista. João Batista. E João Batista, ele foi um precursor, ele veio um pouquinho antes de Cristo, já preparando o caminho, preparando as pessoas para o Messias, para o Salvador. Então, o que você disse, eu vou escrever um livro e vou dizer que Deus me inspirou. Então, se fosse isso, nós já conseguiríamos arranjar um ponto de contradição, porque o livro de Isaías veio muito antes de você ter escrito o teu livro. Uhum. Então, se eu falar alguma coisa para ser palavra de Deus, eu tenho que dizer alguma coisa e no futuro ela tem que se cumprir, né, conforme a orientação de Deus. Por isso, muitas pessoas vão tentar dizer que estão fazendo, olha, isso aqui é a palavra de Deus, olha, isso aqui está baseado na palavra de Deus. Mas nós temos que olhar para a palavra de Deus para ver se realmente as coisas são assim. No tempo de Jesus, eles tinham que olhar, falar, mas ele fez isso. Lá no profeta não falava sobre isso? Sim. E Jesus ele vai cumprindo. Até assim, a título de informação, aqui fala de preparar o caminho para o rei, né? Na antiguidade, pelo menos no tempo dos romanos, se o rei ia passar por um lugar, vinham os funcionários primeiro e consertavam a estrada, deixavam tudo certinho para que o rei passasse sem problemas. Imagine o rei ficar atolado, né? Não dá. Então eles passavam, arrumavam tudo para que o rei passasse sem problemas. E essa ilustração é utilizada aqui no texto bíblico. É o popular tapete vermelho, né? É como se fosse estender o tapete vermelho. Se fosse nos nossos dias, né? Nós diríamos isso. Vamos mais um texto bíblico. João 2, 16 e 17 e Salmo 69, 9. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui essas coisas. Não façais da casa de meu pai uma casa de mercadores. E os discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Salmo 69, 9, é isso? Isto. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Olha o que é isso, né? Jesus ele chegou ao templo e ele ficou assim insultado com aquilo que tinha se transformado a casa de Deus. Ele não estava apenas indignado com as pessoas que estavam, ele estava também cumprindo uma profecia. Uma profecia. Exatamente. Isso é maravilhoso. A gente vê como Deus ele indica o que vai acontecer e depois Jesus vem e ele cumpre a profecia. Voltando ao seu exemplo inicial de um livro seu, né? Além da questão da canonicidade, né, que já foi fechado, então o seu livro está depois do cânon, né? Mas a palavra-chave que a gente está conversando aqui é o cumprimento. Você que nos assiste, que nos escuta, você pode confiar nas Escrituras, você pode confiar em Jesus,
porque o que é dito, o que é mencionado, o que foi profetizado, foi cumprido. E a história está aí para nos provar. Aliás, pastor, muitas pessoas questionam, mas quem escreveu a Bíblia foi um humano, ou alguns humanos, e humanos erram. Concordo, né? O humano que não erra é que atira a primeira pedra. Mas não foram humanos simplesmente, foram humanos usados por Deus, inspirados por Deus. E eu já vou fazer um spoiler aqui, mas na lição de quarta-feira, ele usa um exemplo que até fui pesquisar e é um exemplo real. Imagina que você pegue, então, moedas de R$1. E lembra do Tio Patinhas? Assistiu o desenho do Tio Patinhas? Que ele mergulhava na piscina de moedas? Então, imagina uma grande piscina de moedas de R$1. É tanta moeda que daria para forrar o estado de Minas Gerais inteiro a uma altura de 6 centímetros. Então, é muita moeda. Muita moeda. Muita coisa. E aí você vai pegar uma moeda apenas e vai marcar essa moeda. E vai jogar nesse mar de moedas. Qual é a chance de você pegar uma única moeda e essa moeda ser a moeda que você marcou? É muito difícil. Então, Cristo, ele não veio por um acaso. Ele veio cumprir. Porque se você pensar, ele foi uma pessoa qualquer, um homem comum, que sabia falar muito bem, que tinha uma boa oratória e ele convenceu alguns. Não, ele cumpriu dezenas de profecias. Então, é similar a gente fazer a comparação de um homem qualquer cumprir as profecias, está para a moeda que você lança a sorte e consegue acertar no meio desse monte de moedas. Então, Cristo, ele é verdadeiro, ele veio com o Pai e pelo Pai. Justo. Excelente. As Escrituras, ao contrário do que muita gente pensa, não são uma mera obra humana. Deus guia a Escritura, a Escritura da Escritura. Deus guiou os profetas, os homens que escreveram as Escrituras, para que eles escrevessem da maneira que escreveram, para que no futuro fosse cumprido aquilo que eles predisseram. Mas não apenas isso. As Escrituras contam histórias também. Histórias do povo de Deus. Pessoas que viveram com Deus, homens e mulheres que viveram com Deus. E isso tudo pode ser aplicado no futuro também. São lições para nós. Porque por mais que os tempos mudem, que as estruturas mudem, os países mudem, as leis mudem, o ser humano é o ser humano. Tem as mesmas necessidades, os mesmos sofrimentos, as mesmas angústias, os mesmos sonhos. E é uma coisa que às vezes as pessoas perdem de vista. Jesus veio a essa terra morrer por nós, pelos nossos pecados, para nos dar vida eterna. E a gente fica pensando muito aqui, A gente fica pensando muito aqui. Mas Jesus, quando ele vem, se a gente voltar até algumas lições, você vai ver que queriam fazer Jesus rei. Jesus falou, não é isso. Não é para isso que eu vim. Eu venho para dar vida eterna. Ele pergunta para os discípulos, e Pedro fala, para onde nós vamos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, quando nós lemos aqui na Escritura, nós vemos que a Escritura ela não foi escrita de qualquer maneira, para contar uma bonita história, para fazer a cabeça das pessoas. Ela vem contando a história de um Deus que está lutando para salvar as pessoas e dar vida eterna para elas. Nesse sentido, o autor até destacou um texto muito importante da Bíblia, que é João 5,39, Examinais as Escrituras, e esse examinar aí não é só dar uma lida, Por que as pessoas do tempo de Cristo não o reconheceram? Porque tiveram uma leitura equivocada das profecias. Se você ler de uma forma a examinar como Jesus orientou, você vai identificar Cristo nas Escrituras. Vai ver que ele cumpriu tudo certinho. Fica para nós essa reflexão. Você, de casa aí, você que está nos acompanhando, você dá só uma lidinha na Bíblia? Tem que examinar, pesquisar, verificar e permitir que essa influência fale ao seu coração. Pastor, não é uma crítica, muito menos uma alfinetada, Mas hoje, ler a Bíblia, se a pessoa lê a Bíblia já é um luxo, porque muitos têm só ouvido, De repente coloca ali um podcast e acha que isso já é o suficiente. É bom, é legal, é importante, mas precisamos um passo a mais,
Com certeza. Norberto, dentro do que você estava falando, se a gente seguir ali naquela comparação entre Novo Testamento e Antigo Testamento, fala exatamente disso. Então eu vou ler a minha parte, que é o Antigo Testamento, que diz assim, ó, Jeremias 2,13. Jeremias 2,13, e aí o pastor João 7,38. Diz assim: Vamos lá. porque 2 males fez o meu povo. A mim me deixaram fonte de água viva e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Me desculpe, mas eu já vou ter que comentar, porque tem tudo a ver com o que você estava dizendo, né? Então aqui em Jeremias, né, o profeta Jeremias está dizendo que o povo, ele não reconhece a verdadeira fonte de água. Quem que jorra água? É Deus. O que o povo estava fazendo? Ele estava cavando poços para tentar extrair a sua própria água. João 7,38, né? Isso. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Maravilhoso. Veja que Jesus, quando ele fala com a mulher samaritana, né, junto ao poço, ela chega e diz, né, depois que se inicia a conversa, ela fala, olha, nós sabemos que vem o Messias, que ele vem e ele vai ensinar todas as coisas. Jesus diz, sou eu que estou falando com você, eu sou o Messias. Fica claro, sem sombra de dúvida, que ele é o Messias. A mulher vai e testemunha para as pessoas de Samaria, eles vêm, levam Jesus com eles, os samaritanos, e ele fica ali 2 dias, acho, com eles, e eles falam, olha, agora nós temos certeza que ele é, porque nós falamos com ele. Acho que o João, ele tenta sempre dar esse ponto, né? Ele deixa muito claro, né, que os samaritanos, eles creram em Jesus não porque a mulher falou, Exato. mas foi porque eles ouviram do próprio Messias. Experimentaram. Messias, conviveram. Então João, quando ele fala, ó, nós vimos, nós falamos com ele, nós convivemos com ele, nós tocamos nele, ele é real. Não é uma história bem inventada para a gente acreditar, não, ele é real. Ele é real, nós convivemos com ele. E eu imagino que a alegria dos discípulos, eles olhando as Escrituras, estudando e olhando para Jesus, falando, é ele, não tenho dúvida. Uma coisa legal que as pessoas não percebem, às vezes, o tempo todo a gente está falando de Escritura, né? Mas que Escrituras são essas? Qual era a Escritura disponível para eles naquela época? Só o Antigo Testamento. Exatamente, Norberto. Nessa época, pessoal, o Novo Testamento não estava pronto ainda. Né? É o Antigo Testamento. E como tem pessoas por aí que menosprezam, né, o Antigo Testamento, acham que só a graça, só o Novo Testamento e o Antigo não presta. Deixa eu trazer uma curiosidade para vocês. João é um dos autores que mais faz referência ao Antigo Testamento. Se vocês contarem aí na Bíblia, nós vamos encontrar 142 referências. O tempo todo João está se voltando para o Antigo Testamento. Eu anotei aqui alguns dados. Ó. Ele faz 19 citações indiretas, 10 citações diretas ao Antigo Testamento, 30 ecos e 114 alusões. Ele é vidrado no Antigo Testamento. Um exemplo clássico, né? Vocês devem ter comentado lá no comecinho da lição. João 1 e Gênesis 1. Como é que começa Gênesis 1? No princípio, criou Deus. João 1:1, como é que começa? No princípio, olha, a mesma coisa. Gênesis capítulo 2, você que está nos acompanhando, fala sobre o quê? Lembra? Deus e o casamento de Adão e Eva. João capítulo 2, fala sobre o quê? Jesus e o casamento de Caná da Galileia. O tempo todo ele reflete coisas do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é importante. Se lemos o Antigo Testamento, vamos ver Cristo lá, se cumprindo no Novo Testamento. Inclusive, né, além dessas passagens, que a gente está fazendo essa comparação entre Novo Testamento e Antigo Testamento, a lição ela fala, agora eu não vou lembrar qual dia, mas ela fala sobre Moisés, né? Ela deixa, porque João fala sobre Moisés. Exatamente, ele cita. Ele fala daquela situação em que o povo já liberto, né? O povo de Israel já liberto, estava subindo e aí começaram a passar necessidade. E aí o povo gostava de reclamar naquela época, né? Só naquela época, né? Hoje não. Hoje é bem tá diferente. Mais tranquilo. Hoje ninguém reclama. E aí o povo reclama, poxa, você nos tirou de lá para trazer para cá, para que a gente morra de fome, para que a gente morra de sede, e praguejaram. E aí Moisés, né, conversa com Deus, e Deus
manda serpentes. E Moisés disse que as serpentes picavam as pessoas, eram serpentes venenosas e as pessoas morriam. E a Bíblia diz lá em Números 21, que muitas e muitas pessoas morreram. Muitas e muitas pessoas morreram. E aí, a mando de Deus, Moisés constrói uma serpente e coloca lá. E diz, olha, quando vocês forem picados, olhem para essa serpente. Por que João fala cita Moisés em relação a esse texto aí que está lá em Números 21? Porque assim como aconteceu lá com o povo naquela época, eles precisavam ver alguém pendurado, alguma coisa pendurada, no caso do povo antigo, uma serpente, eles precisavam olhar para a cruz. Para a cruz. A cruz é quem nos salva. A cruz é que pagou os pecados. Amém. Eu estou olhando aqui no capítulo 8 de João, e tem uma discussão muito interessante entre os líderes religiosos e Jesus. Porque Jesus defende a sua missão, defende a sua autoridade, defende o seu testemunho, o testemunho do Pai também, mas eles não aceitam o testemunho de Jesus. Falam que ele está testemunhando de si mesmo, que esse testemunho não é verdadeiro, tem que ser de outra pessoa, mas Jesus argumenta, e ele argumenta mostrando os seus sinais e todo o seu testemunho e a sua origem. E é tão difícil para esses homens aceitarem, porque eles olham para Jesus e veem um homem que está dizendo que veio de Deus. E apesar dos sinais, de tudo que ele mostra, tem até uma discussão que acontece com as pessoas, falam, esse aí é o Messias, será que esse é o Messias? Mas se vier, vem outro, depois de tudo que ele faz, será que vem outro que vai fazer mais coisas do que ele está fazendo? Mais sinais, mais maravilhas do que ele está fazendo? Então, havia aquela discussão, mas os líderes não queriam aceitar. E Jesus diz que agora eles são de baixo e Jesus é de cima. Como que fica essa situação? Eu posso ler do jeito que está? Vai lá. Então, João 8, lá no versículo 13, diz assim, então lhes objetaram os fariseus, tu dá testemunhos de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Então as pessoas realmente confrontaram, Até antes de responder a tua pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta. Pastor, por que Jesus ele não chegou e disse prontamente, eu sou o Messias? Ele, a lição Excelente pergunta. deixa claro que ele não chega direto e fala. Por que ele não disse que ele era o Messias diretamente, escancaradamente? Muito bom, muito bom. Você que nos acompanha pela internet, escreva aí nos comentários. O que você acha? Por que Jesus não se declarava dessa forma? Há uma estratégia, Estamos falando aqui de profecias. Para que a profecia se cumprisse, havia um tempo correto para Jesus se manifestar. Se ele fizesse isso antes da hora, certamente as pessoas iriam, crucificá-lo, matá-lo, antes do momento adequado, segundo as profecias indicam para a gente. Então, tudo na vida tem um tempo. Até Jesus tem um tempo. E você que nos acompanha tem que ter um tempo também. E ainda em João 8, lá no versículo 22, alguns diziam, será que ele vai se suicidar? Porque ele está dizendo que para onde ele vai nós não vamos. E aí Jesus diz, e prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois desse mundo e eu deste mundo não sou. O tempo todo João destaca essa questão da divindade de Jesus, E há uma razão para isso. Por que ele faz isso? Deixa-me contar uma curiosidade para vocês, É muito possível e provável que João seja o último livro da Bíblia a ser escrito. Não é o Apocalipse, João é o último. É possível e provável em 95, depois de Cristo. E o que está acontecendo ali? Alguns estudiosos, alguns eruditos dizem que talvez João teve acesso a alguns manuscritos dos sinóticos. E ele decidiu fazer algo diferente dos demais. Algo que pudesse responder ao problema do seu tempo. Em 95 estava estourando um problema chamado de gnosticismo. O que é o gnosticismo? É uma mistura de filosofia com religião. Isso estava adentrando o ambiente daquela época religioso e estava trazendo heresias. Principalmente uma dificuldade com a identificação do Messias.
Por isso que as pessoas questionaram. Opa, ele não é Deus. Ou ele é humano, ele se parece com o humano? Então, João tenta responder isso, lutar contra o gnosticismo, mostrando que Jesus é Deus. O tempo todo ele vai falar. Ele destaca a divindade de Jesus. Olha, ele é o Messias, ele é da profecia, ele é de cima, tal. Ele faz questão de destacar muito mais do que Mateus, Marcos e Lucas. Por essa razão. E é um perigo, o nosso guia está mostrando aqui, a gente ficar preso nas nossas próprias filosofias, nas nossas próprias ideias, ao invés de nós nos estarmos ligados à palavra de Deus, ao que Deus revela de si mesmo nas Escrituras. Porque senão a gente fica com a ideia na cabeça, Deus mostra para nós que não é aquilo, mas a gente não quer, porque a gente não quer largar aquilo que a gente está agarrado. Só que são Tradições. nossas filosofias. Nossas filosofias, nossas ideias. Todas as revelações poderosas que Jesus fez, né, eles não aceitavam, porque já tinham uma ideia na cabeça. É como se algumas pessoas questionaram, não, mas o Messias vem de Belém, esse homem veio da Galileia. Então, mas não foram pesquisar para saber onde que Jesus nasceu. Mas eles tinham na cabeça, não, vem da Galileia, mas ele está fazendo sinais, ele está mostrando, ele está falando de Deus, Deus está com ele. Não, mas ele não veio da Galileia. Aliás, ele não veio de Belém, veio da Galileia. Então, assim, a gente pode pôr umas coisas na nossa mente e, ao invés de investigar, tentar descobrir, tentar se aprofundar cada vez mais e acabar ficando preso em umas ideias que são só nossas. Bom, E ainda hoje, né? Há muitas tradições por aí. Fica essa reflexão para a gente, para quem está escutando a gente aí. Você segue a palavra de Deus ou alguma tradição, algum costume da sua família, da sua igreja? Voltemos sempre para a palavra. A palavra é o correto. Sempre para a palavra de Deus. Bom, nós estamos caminhando para o final. Vocês querem falar mais um pouquinho? Eu só ia dizer que está na lição que o povo da época honrava a Deus apenas com a sua boca e o seu lábio, mas não com o seu coração. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Norberto, você falou então para encerrar, eu gostaria de ler um trecho de Parábolas de Jesus, que diz o seguinte: Deus não encobre sua verdade aos seres humanos, porque seu próprio procedimento eles mesmos a obscurecem. Cristo deu aos judeus prova abundante de que ele era o Messias, mas seus ensinamentos exigiam deles uma reforma radical de vida. Então, assim como aconteceu lá com o judeu antigo, acontece com nós hoje. Deus não encobre nada. Inclusive, Deus, ele é tão justo que ele mandou o seu filho aqui por fronte de batalha, onde as pessoas podiam confrontar, podiam duvidar, e ele explicou, e ele mostrou, e ele provou que ele veio para cumprir as profecias. Então, ele não encobre nada. Basta nós aceitarmos. Nós não devemos nos perder nos nossos próprios ensinamentos, na nossa própria mente, confiar no nosso próprio coração. Nós temos que nos entregar e confiar na palavra de Deus. Eu me lembrei de seria uma ilustração, mas foi uma experiência que foi feita num programa de TV. Eles pegavam o dono de uma empresa, que os funcionários não conheciam, e eles iam numa filial da empresa, normalmente empresa grande, e o dono da empresa era contratado para alguma coisa ali dentro da empresa. Então, tinha só a pessoa do contato lá que sabia, né? Então, eu vi um episódio que era o dono de uma empresa de transportes e ele se cadastra como trabalhador braçal, para carregar e descarregar os caminhões. E aí ele vai e sobe lá no caminhão e ajuda a carregar as coisas, tal, enche o caminhão. Aí, quando o caminhão está para sair, vem lá, aguarda um pouquinho, porque parece que tem uma carga errada, aí vai ter que descarregar e colocar de novo. Ele falou, não, peraí, vai ter que descarregar o caminhão, porque ele era o dono da empresa, né? Ele falou, mas que desorganização é essa? Ele esperou um pouquinho, o pessoal falou, não, a carga está certa, é isso aí, vai seguir. Mas ele falou, mas peraí, isso acontece de ter que descarregar? Ih, acontece direto. A gente carrega aqui, depois vem lá, não, está errado, aí tem que descarregar, aí vem o outro caminhão, coloca outra carga. Ele falou, não, mas não pode o negócio desse. Só que ele não podia se revelar, porque ainda estava acontecendo a gravação, né? Então, depois, quando ele foi revelado que ele era o dono da empresa, ele falou, gente, eu vi acontecer isso daqui, não pode acontecer isso daqui. Mas veja,
Só fazendo uma ilustração de Jesus vindo a este mundo, de certa forma disfarçado, né, como ser humano, mas ele continuava sendo o rei do universo, o criador desse mundo. Então ele vem e ele vê, ele sente na pele o sofrimento do ser humano causado pelo pecado. E ele vem com a mensagem de libertação. Eu vim aqui para libertar vocês. Só que daí as pessoas olham para ele e falam, não, mas você... Não. A gente está esperando um Messias que seja um rei, que seja nobre, que se prepare para expulsar os romanos. Aí você vem falar de vida eterna. Não é esse Messias que nós estamos esperando. Mas esse era o Messias que tinha sido prometido. E aí a gente cai naquilo que o pastor estava falando. A gente está envolvido com uma ideia e não com as Escrituras. E a gente corre o risco de estar seguindo o caminho quase certo, mas não o caminho certo. Aqui, bom, a gente tem só uns minutinhos. Gostaria de fechar com vocês aqui, fazendo um apanhado do que nós estudamos, desse assunto aqui das profecias que Jesus cumpriu. Se vocês quiserem citar mais alguma, tem algumas aqui. Como que vocês dariam as palavras finais sobre esse assunto? Vamos lá. Rodrigo primeiro? Bom, não há dúvidas que Cristo, ele existiu, ele é o nosso Salvador, ele vive, e como a lição mostrou, se você ainda tem alguma dúvida, recorra às Escrituras, recorra ao Antigo Testamento, que nós podemos provar, confrontar, de que tudo o que aconteceu séculos depois do que foi escrito lá no Antigo Testamento, aconteceu. Isso não é um acaso, isso só pode ser obra divina. Maravilhoso. Muito bom. Tem um documento antigo que ele comenta um pouco das Escrituras, né? Do ponto de vista judaico, que é a Midrash. E lá tem uma parábola interessante. Uma vez alguém se aproximou de um conjunto de árvores frutíferas e questionou assim, por que o seu barulho não chega mais longe? E elas responderam assim, nós não precisamos disso, porque os nossos frutos dão testemunho sobre nós. Jesus não precisa provar nada, mas pelos frutos dele, a gente sabe quem ele é. Ele foi um homem, ele foi divino, ele é o nosso Salvador, alguém especial que você aí, ó, que está nos escutando, precisa aceitar no seu coração. Jesus é o nosso Criador e é o nosso Redentor. Ele veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e logo ele vai voltar. Nós precisamos estar preparados para esse momento. E se você tem alguma dúvida sobre quem é Jesus, sobre o que Jesus fez, o que ele faz, a resposta para todos os seus questionamentos está na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela esclarece a missão de Jesus. Porque às vezes as pessoas pensam num Jesus que não é o Jesus das Escrituras. É necessário conhecê-lo. E acredite, se você conhecer Jesus, você vai se apaixonar por ele. Porque ele é maravilhoso. E nós estamos encerrando já. Vou pedir para o pastor fazer uma oração. E a gente se vê num próximo episódio, estudando a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse estudo tão importante. Como é bom verificarmos que o Senhor não é qualquer pessoa. O Senhor é Deus, o Senhor existiu, veio a esse mundo sofrer, morrer na cruz para nos salvar. Que possamos valorizar esse sacrifício, nos entregando cada dia nas mãos do Senhor. Abençoe cada um de nós, é nossa prece, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima semana. Deus te abençoe.